Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira para todos vocês aí. Pessoal, mais um podcast espartano. Já peço antes aí, se inscreva logo nesse canal aí, manda bicuda espartana no like aí, dá um arru no sininho, compartilha, comenta. E é isso aí, espartamos junto, crescendo a cada dia, né? Pessoal, em primeiro lugar, falar da entrevista do meu xará Flávio, né? Não tem como não falar disso, né? Um ato de coragem aí, né, de pedir a Espartana Fernanda. Os dois estão aí no grupo Espartano da Vida Moderna, Espartano e Espartana, e é muito legal ver esse casal aí, né, é um casal bacana, um casal que, né, dá bons exemplos aí de religião, de valores, de caráter. Então é uma história muito bacana. Peço para todos vocês assistirem a entrevista do Flávio e meu xará, ficou muito bacana. Falando de alguns temas polêmicos, né, sobre medicina, sobre igreja, sobre intromissão de família em certos aspectos também, né, que acontece demais na vida de um casal, né. Mas ficou muito interessante, um conteúdo muito denso, muito vasto e realmente um conteúdo edificante, pessoal. Espero que vocês possam dar uma força aí, assistir a entrevista do meu xará aí, querido aí, guerreiro, Flávio Espartano, Flávio Avelar. Isso aí, marido, hoje noivo da Fernanda Espartana também, né? Espartamos juntos aí, casal Espartana, arru, né? Dando bons exemplos para esse mundo aí, que tem esses exemplos aí de TikTok, de traição, de mentira, de falsidade, e a gente está precisando de bons exemplos, né, pessoal? Então, que bacana demais poder ainda ver que existe um casal assim, né, com esse nível de maturidade, com esse nível de amor, de energia. Eu acho que é isso que é importante na nossa vida, né? Pessoal, outra coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, eu vou falar de novo, pessoal, vou falar de novo. Meus vídeos não é clickbait, pessoal. É porque eu vou explicar isso para vocês. Eu gravo o podcast e só depois que eu coloco a capa, né? E aí eu acabo, às vezes, não falando da capa, né? Às vezes eu acabo, no próprio vídeo, eu esqueço de falar do assunto que está ali na capa, né? Que na verdade a capa ela representa mais ou menos o contexto desse vídeo, a história que está sendo falado no vídeo, né? Então no vídeo passado, pessoal, eu coloquei a capa, o Sisu. Sisu é um filme, é um filme que eu quero indicar para todos vocês aqui, espartanos. Pensa num velho guerreiro, é isso mesmo, pessoal. Sisu é um filme que eu recomendo para todo mundo que segue meu canal Espartano da Vida Moderna aqui. Como eu já recomendei né, O Som da Liberdade, enfim. Mas quem é casca grossa? É um filme para casca grossa, né? Pensa num bicho que é casca grossa, que literalmente é o exército de um homem só, né? Uma história de guerra. E o cara é bruto. O cara é bruto e o cara é cheio de ferida, muito semelhante à história aqui dos espartanos, de Dienes, que eu estou contando aqui no livro, né? Que ficou cheio de marcas, ficou cheio de feridas, ficou cheio de cicatrizes, mas continua indo para frente, continua vencendo batalhas, seguindo em frente, vencendo guerras. Então fica essa recomendação aí para sua quarta-feira aí. Se não tem um filme aí que você gosta de ver, às vezes você entra no catálogo aí do Netflix aí, só porcaria, fica 3 horas só tentando escolher alguma coisa e não consegue achar nada, né? Escolha o Sisu. O Sisu você não vai se arrepender. Sisu é top, né? Filme top de linha, né? E se não tiver na Netflix, você procura aí na internet que você acha ele online também, né? Bom, pessoal, agora sem enrolação, vamos continuar o podcast espartano, né? Dienes que estava falando das suas feridas e ele resolve contar um pouco de abrir um pouco, né, a sua história ali com Cheones, né? Cheones era seu escravo Ilota que estava seguindo ele, né? Era o escravo que acompanhava Dienes, que dava toda assistência para ele, e de repente Dienes, um momento ele pensa assim, acho que eu vou me abrir um pouco com ele, vou contar um pouco da minha história com ele, que ele estava naquela nostalgia, né, lembrando muito do passado, lembrando muito do irmão dele, né, e aí ele resolve se abrir um pouco. Então aqui a gente vai continuar a história falando da seguinte maneira: na época em que eu não era ainda um oficial espartano, prosseguiu espontaneamente, né? Ele foi falando espontaneamente e ele estava ainda preocupado de poder dividir aquilo ali com o escravo ainda, né, pessoal? Engraçado isso, né? Você gostaria de escutar minha história, Cheones? É uma história como se fosse uma história para dormir. Fez uma zombaria aqui, né? Ele era muito brincalhão, né, pessoal? Os espartanos eles tinham um senso de humor negro, né? Uma coisa engraçada isso, né? Eles começavam a achar graça na desgraça, né? É uma coisa assim, é o ronquipil. Os espartanos eram ronquipil? Era. Pra quem não sabe o que é ronquipil, vai pesquisar aí. Ronquipil é você rir das próprias desgraças, de entender a vida como é que ela é. Red pill, né? Saber que a realidade dura da vida como é que ela é, mas fazer graça em cima disso, né?
Então o Cheones responde que sim, eu realmente gostaria, sim, muito de ouvir a sua história, né? Ele refletiu algum tempo e claramente o Dienix ali, os espartanos não gostavam de falar muito não, né, pessoal? Então ele realmente ficou numa posição ali meio sem graça, né? E aí ele ficava ali claramente se debatendo se era uma narrativa que realmente ele poderia falar aquilo ali, mas se realmente aquilo ali não seria um pouco de autoexpressão demais, falar demais, ou então aquilo ali seria muita vaidade, né? E se fosse o caso, ele desistiria imediatamente de contar essa história, né? Mas aparentemente, entretanto, né, o incidente continha um elemento de instrução. E no caso, como era um elemento de instrução, o objetivo tinha esse fator também, né, nessa história, ele resolveu prosseguir e continuar contando essa história para o seu escravo ali, para o seu Ilota, Cheones, né? E com um discreto balançar da cabeça, o meu senhor deu a si mesmo a permissão de prosseguir. Quer dizer, ele fez uma autorreflexão e ele deu para si mesmo, né, a autorização de continuar contando essa história, né? E ele se acomodou mais confortavelmente ali na rampa e começou a contar a história. Bom, é interessante ver isso, pessoal, porque como eu já falei, os espartanos eles falavam muito pouco e é uma característica muito legal dos espartanos porque eles gostavam de analisar muito claramente aquilo que ia sair da sua boca. E eles não gostavam de gastar palavras, exatamente, você escutou isso mesmo. Eles não gostavam de gastar palavras, eles gostavam realmente de falar só o básico, o essencial, direto, objetivo, na canela e só em último caso quando precisasse e o mínimo e mais sucinto possível, né? Coisa que para mim, que sou comunicador, é muito difícil, né? Porque eu gosto de dar detalhes, eu gosto de explicar bem o contexto, eu gosto de realmente tentar colocar a mensagem para vocês aqui de forma mais clara, para que a reflexão fique mais clara, que não gere ambiguidade ou dupla interpretação, enfim, né? Então, eles gostavam de analisar muito isso. E interessante ele analisar as próprias palavras e a própria história, inclusive, para ver se ele não estava tendo ego demais, para ver se não estava tendo muita autorreferência, para ver se não estava tendo muita vaidade, né? Porque, infelizmente, agora na vida moderna, tem pessoas que são assim, né, pessoal? Tem pessoas que elas gostam de contar histórias e tal, mas tudo é ela. Eu sou foda. Não, porque no passado eu ganhei. Não, quantas medalhas eu já fiz? Não, porque se não fosse eu, ninguém teria escapado. Não, porque se não fosse eu, ninguém teria conseguido. E se não fosse eu, não sei o quê. E a pessoa ali, você vê aquela... Sem querer, você já começa a ver aquele ego, aquela vaidade ali saindo da pessoa, né? E no fundo fica uma situação bem ridícula. Essa que é a grande real da parada, né? No fundo fica um negócio bem ridículo, né? E, então eles gostavam de analisar para ver se realmente tudo que fosse sair da boca deles ali não tinha essa questão da vaidade, né? E também da autoexpressão demais, às vezes falar demais, às vezes dividir uma coisa que às vezes não era necessário dividir com o escravo dele, né? O que é muito importante também para a gente refletir na vida moderna, porque tem gente que fala demais, tem gente que conta demais detalhes da sua vida para pessoas que não interessam. Entendeu? Primeiro, ou a pessoa não está nem aí para a sua história, ou, na verdade, ela pode usar a sua história contra você, né? Então, é bom a gente realmente se manter com certas coisas, né, da nossa vida privada, da nossa da nossa intimidade, de coisas que são realmente importantes para nós, nossos planos, nossos familiares, o sentimento, a união da sua família, os seus valores, né? Manter aquilo ali mais em sigilo, né? E dar a sua opinião só em último caso. E se der uma opinião que seja uma coisa, né, positiva, que vai mudar a vida de alguém para melhor, né? Mas não falar demais não, porque quem fala demais acaba, às vezes, colhendo por causa disso, né? Isso pode virar contra a própria pessoa. Ela acaba falando demais e, às vezes, ela fala para alguém que tem más intenções. Alguém que, em vez de ajudá-la, vai acabar prejudicando ela mais ainda, né? Então, essa que é a questão aqui. Bom, resumindo, como já estava mais no sentido de instrução, ele foi falando e foi contando a história, né? Esse capítulo aqui vai ser um pouquinho grande, tá, pessoal? Esse aqui eu já vou avisando. Os capítulos têm sido bem curtos, mas esse aqui vai ser um pouquinho maior, porque é uma história que eu achei muito bacana e tem tudo a ver também com o filme 300, né? Bom, foi em Achileion, contra os coríntios e seus aliados arcadianos. Não me lembro mais do motivo da guerra, mas também pouco importa qual fosse, né? Aqueles filhos de rameiras tiveram muita coragem. A linha havia se rompido. A linha da falange havia se rompido. As 4 primeiras fileiras se misturaram.
Era um homem contra homem para todo o campo. O meu irmão era comandante de um pelotão e eu era o terceiro. Queria dizer que ele, de Enix, comandava a terceira esquadra, 16 posições atrás, na ordem da marcha, de modo que quando nos dispuséssemos em linha de 4 em 4, alcancei minha posição de terceiro ao lado do meu irmão, na cabeça da esquadra. Combatemos como Dias Latrocles e eu. Havíamos treinado em dupla desde que éramos crianças, só que agora não era mais um esporte, e sim a pura loucura sanguinária. Bom, dois detalhes aqui. A falange espartana tinha isso, pessoal. A falange espartana era composta de fileiras, né? Tinha a fileira frontal, a fileira do meio e a fileira mais traseira. E cada um com suas características mais peculiares, né? O pessoal da linha de frente era os mais louco, corajoso, mais guerreiro, que realmente chegava e impactava, né? E os mais fracos ali, mais pro meio, né? Apesar que na retaguarda final da falange havia uns guerreiros mais fortes também, que era o que segurava todo aquele peso dos exércitos, né? Então era bem distribuída a falange, mas os melhores guerreiros ficavam do lado direito, na ponta da falange do lado direito. E todo mundo já sabia disso, né? Era o lado que eles gostavam. Na linha, é só você pegar uma linha horizontal aí, né, literalmente avançando para cima, na ponta direita dessa linha horizontal, os melhores guerreiros espartanos estavam ali, né? Era uma formação clássica de Esparta. E Esparta, inclusive, eles morreram, né? Perderam a última batalha para Tebas, justamente porque os tebanos sabiam dessa formação, sabiam que os guerreiros mais fortes estariam do lado direito, né? Então eles fizeram de tal forma que eles inverteram todo o processo, né? Colocaram a falange de Tebas invertida, de tal forma que os guerreiros mais fortes ficassem do lado esquerdo, para justamente bater de frente com os guerreiros mais fortes de Esparta, né? Tem todo esse sentido aí. E na vida moderna, pessoal, é isso. A gente precisa ter network, a gente precisa ter contatos com família, com amigos, e a gente precisa literalmente ter uma falange, sim, né? Amigos de várias classes sociais, de vários tipos de conhecimentos diferentes, onde você vai distribuindo ali no seu exército da vida, né? Pessoas ali que vão te assessorar, pessoas que vão ser do seu círculo íntimo de confiança, né? Pessoas que são mais para network, pessoas que você às vezes só vai estar na sua vida mesmo para você ajudar, para você passar uma palavra amiga, né? Você que vai fazer diferença na vida delas. Elas não vão acrescentar muito na sua vida, mas você acrescenta muito na delas. Você faz a diferença no caminho dessa pessoa, e isso é uma atitude cristã muito bacana, né? E, pessoal, a questão também dos irmãos, né? A questão dos irmãos, dessa nostalgia, é muito legal isso, a gente vê, né? Eu fui criado com meu irmão também, desde pequeno, a gente brincando, e aquela coisa, brinca de lutinha, brinca de futebol, né? E de repente, aquela infância ali, naquele campo de batalha, né? Agora é pra valer. Agora não é espada de brinquedo, não. Agora o pau vai quebrar, o pau vai torar. Então você imagina a sensação que tinha esses irmãos, um lutando ao lado do outro ali, um dando a vida, né, literalmente pelo outro ali. E os dois com coragem, com garra por Esparta ali, para as coisas darem certo no exército, né, pessoal? Então eu imagino a sensação que deve ter sido emocionante para ambos, né? Bom, e de repente, pessoal, vi-me, de Enix falando, né? Vi-me diante um monstro do inimigo, de quase 2 metros de altura, páreo para 2 homens e um cavalo. Estava desarmado, sua lança havia sido quebrada em pedacinhos, e ele estava de tal modo possesso que não teve a presença de espírito de reconhecer que estava com uma espada na cintura. E eu disse a mim mesmo, é melhor enfiar logo um ferro nesse patife antes dele se dar conta, né, do que ele tem na cintura. Então, isso mostra o seguinte, eles encontraram com um monstro gigante ali no campo de batalha, 2 metros de altura, sinistro, né, cabuloso. Quando fala monstro, pessoal, é um homem grande, forte e feio, literalmente, né? É isso que quer dizer, né? Davi é tipo um Golias da vida aí, né? Para quem estuda história bíblica. E é interessante isso, né, pessoal? No momento, às vezes, de muita emoção, no momento que a emoção está muito aflorada, que a gente está muito nervoso, que a gente está com muita raiva, ou que a gente está com muito medo ou desespero, a gente às vezes não consegue ver que as próprias armas estão com a gente. Que você tem na cintura uma arma ali, que as respostas do seu problema estão com você, estão na sua frente, né? Estão literalmente assim, sinalizando para você, só que você não consegue enxergar. Tamanha é a sua emoção, tamanho é seu desespero, tamanho é seu medo, tamanho é sua raiva, tamanho é sua fúria. Então, pessoal, é muito interessante essa reflexão para a vida moderna, porque a gente pode refletir que, de certa forma, pessoal,
A gente tem que ter calma, a gente tem que ter frieza e a gente não pode deixar as emoções da gente, né, aflorarem demais a tal forma que a gente perca a nossa razão, nosso senso de justiça principalmente, né? Então ter calma e frieza com esses momentos da vida e justamente para a gente ter paz, para a gente poder identificar as coisas, achar as respostas, conseguir usar nossas armas, né, que estão com a gente da melhor maneira possível, né? Então eles ficaram assustados com esse monstro cabuloso e aí eles vão falando: ataquei o monstro, ele me enfrentou agitando escudo, usando como uma arma afiada, como um acha. O seu primeiro golpe estilhaçou meu escudo, e eu tinha minha lança de 2,5 metros, bem segura, e tentei atingi-lo na cintura do queixo, na altura do queixo. Mas um segundo golpe seu estraçalhou-a. Fiquei então sem defesa diante desse demônio. Ele balançou o escudo como uma travessa de molho, atingiu-me direto aqui na órbita dos olhos. Pessoal, quem viu o filme 300 viu a luta de Leônidas contra o monstro, né? Na verdade é uma luta que eu sempre faço reflexões aqui, porque eu acho, e eu sempre coloco essas reflexões também no grupo dos espartanos, porque na vida, pessoal, às vezes os problemas vão vir como se fosse um monstro gigantesco mesmo, né? Horrendo, monstruoso, forte, e que por mais que você tenha força, por mais que você tenha tentativas ali de vencê-lo, o bicho é forte demais e o bicho chega a assustar, né? O bicho é muito grande. No próprio filme 300, você vê quando eles estão lutando contra o monstro acho que dá um bico no cara, o cara voa, né? E o bicho é resistente, né? Leônidas arrebentou com ele todo, deu porrada, furou o braço dele, as pernas dele, furou o olho dele, mas o bicho continuava vindo para frente, monstruoso, né? E na nossa vida, infelizmente, a gente vai ter problemas que são assim, monstruosos, e que você vai tentar atacar o problema, vai tentar resolver com ansiedade, mas vai ter que ter paciência, porque não é fácil vencer, né? Então, eu acho que cabe essa reflexão também, que é interessante, né? E aí, pessoal, o monstro atacou a órbita do olho dele. E aí ele pôde aqui escrever certas palavras aqui. Eu pude sentir o topo do meu elmo se romper, cortando junto pela metade do meu crânio. Nossa, imagina a sensação, hein? Você tá no meio da luta lá, de repente seu elmo parte no meio, e o elmo espartano era um trem bruto de ferro, de bronze ali, né, pessoal? Imagina esse trem trincar no meio e de repente você sentir sua cabeça sendo cortada. A borda inferior da órbita dos meus olhos tinha aberto, os músculos debaixo da fronte, de modo que meu olho esquerdo ficou envolto de sangue. Tive uma sensação de impotência que experimentamos quando somos feridos, quando se sabe que é grave, na verdade, mas quando não sabe-se o quão grave é, né? Em que se acha talvez que você esteja morto, mas não tem certeza, e tudo acontece lentamente, como se fosse um sonho. Ele caiu no chão e sabia que esse gigante estava sobre mim, preparando-se para dar o golpe de misericórdia que mandaria ele para o inferno. E de repente estava meu irmão lado a lado. Bom, pessoal, eu pensei bem, é melhor essa história a gente parar por aqui, e eu termino ela na semana que vem desse monstro, para a gente poder falar de algumas coisas aqui, principalmente nessa questão psicológica de quando a vida te bater. A vida vai chegar, às vezes vai te bater forte. A vida, como no filme 300 também, o monstro fura, né, ele corta o elmo ali de Leônidas e atinge, faz uma cicatriz no rei, né? E no caso aqui de Diênix parece que foi mais grave, né? Porque literalmente ele bateu, rasgou o elmo espartano dele aqui e furou, rasgou o crânio dele aqui e parte do olho aqui, né? O globo ocular aqui, né? Quer dizer, ele literalmente ficou cego aqui de um olho aqui. E sangrando pra caramba, aquela hemorragia, sangue jorrando, né? E aí o espartano, querendo ou não, vai falar que não desestabiliza o psicológico, até mesmo com o espartano, né, pessoal? Desestabiliza o psicológico, com certeza. É lógico que ele não tem muito tempo ali para pensar na hora, o sangue tá quente, ele vai para cima. Mas que, imagina se começar uma batalha, começar um grande problema e você já toma um soco na cara logo de... Eu já fiz essa reflexão aqui, inclusive, no canal. Imagina se começar uma batalha e já começa a luta e você já toma um soco forte logo de cara. Isso aí já fica tonto. Isso aí com certeza já mina um pouco o seu psicológico, o seu estado mental, né? Então o Diênix aqui ficou muito preocupado com essa situação. Ele ficou muito... ele sabia que o trem era grave, mas não sabia o tão grave que era, né? Aquela hemorragia, o olho, né? Aquela sangueira toda. E na vida isso vai acontecer com a gente, pessoal. Na vida moderna isso vai acontecer com a gente. A gente às vezes vai levar golpes duros da vida. A vida às vezes vai nos bater forte.
às vezes vai desestabilizar um pouco o nosso emocional. Só que a gente tem que se recolher e com frieza, pensar com calma nas melhores alternativas, não se desesperar com o golpe, não se desesperar com medo, não se desesperar. Ah, é fácil falar isso? Não é. Eu sei que não é fácil falar isso. Parece que é fácil, mas na prática mesmo, na Red Pill mesmo, na vida real, a gente perde o sono, a gente não consegue dormir direito, a gente emocionalmente fica ansioso, a gente quer resolver logo, mas o negócio vai demorar para ser resolvido. Então, assim, tentar manter o controle, tentar meditar, tentar achar soluções inteligentes, calmas, com frieza, com dinâmica, com estratégia, né? Com tranquilidade. Eu acho que essa que é a lição que vale aqui para o podcast aqui de hoje, né? Para a gente tentar manter um pouco disso. E é isso, pessoal. Eu continuo essa história do monstro aqui na semana que vem. O desfecho que teve isso. E, pessoal, é isso. Encara os monstros. A sua vida vai aparecer um monte de monstros. Problemas monstro, né? Problemas que às vezes vão ser pessoas, às vezes vão ser empresas, né? Às vezes, enfim, a vida vai jogar um monte de coisa pra gente. Às vezes vai ser um problema financeiro, às vezes um monstro seu vai ser um problema de saúde. Só que não se deixe abalar, não deixe seu psicológico. E fala para todo mundo aqui e recomenda esse vídeo aí. Coloca no YouTube aí, Leônidas contra o Monstro. Exatamente, assistam esse vídeo aí que vocês vão ver a cena de Leônidas no filme 300 lutando contra o monstro. E é uma luta clássica que fala muito sobre persistência, sobre não desistir, sobre lutar com todas as armas. Plano A, plano B, plano C. Leônidas tenta com a lança, não consegue com a lança. Ele tenta com a espada, não consegue com a espada. Ele tenta com o escudo, não consegue com o escudo. Depois ele vai com as mãos, literalmente, né? E depois ele se adapta à realidade para vencer esse monstro. Então, é um pouco do espírito espartano que a gente tem que levar para nossa vida, pelos problemas da vida moderna, para o nosso dia a dia, né, pessoal? Eu acho que é isso que é importante. Bom, semana que vem a gente continua essa história aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se não viram ainda, assistam a entrevista do Flávio, meu xará espartano aí, né, que interrompeu o show do Matheus na tora, do Jorge Matheus na tora, para pedir a Fernanda em casamento. Realmente um ato de coragem espartana. E é isso aí, pessoal. Espartamos juntos. Espero que vocês tenham curtido. E vamos pra frente. Vamos pra glória. Arru!